Olá, seja bem-vindo, seu amigo economista. O imposto sobre grandes fortunas deveria ser sobre renda ou sobre patrimônio? Essa discussão é muito interessante. Eu recomendo que você veja também o vídeo em que eu discuto se o imposto sobre grandes fortunas deveria ser frequente, regular, mais o imposto, ou eventual, temporário. Essa discussão também, elas se complementam aqui. Se for um imposto sobre renda, ele é muito parecido com o imposto de renda que já existe. Seria, na prática, uma nova alíquota, uma alíquota adicional, diferenciada para quem é muito, muito rico. Isso não seria, na verdade, uma grande novidade. A rigor nem seria exatamente o que se chama desse imposto sobre grandes fortunas. Sobre o patrimônio, por sua vez, seria uma cobrança eventual ou não sobre o patrimônio das pessoas, sobre bens móveis, imóveis, enfim. Sobre renda é muito mais fácil de verificar e de oferir mesmo, de cobrar, porque se a pessoa teve um aumento, recebeu renda ou teve um aumento de patrimônio, o que configura na prática uma renda acima de tal valor, pode ser cobrado, enfim, e eu acho bastante justo, bastante natural. Sobre patrimônio é muito mais complicado, porque patrimônio você não mede o tempo todo. Você não sabe exatamente o preço do seu carro, do seu apartamento, o tempo todo. Patrimônio pode se depreciar, pode se valorizar, você não tem essa atualização. Você pode ter muito patrimônio, mas não ter renda. Existem casos de pessoas que têm ativos, enfim, antigos, mas às vezes não tem nem renda para manter esses ativos. E eventualmente a pessoa teria que, por exemplo, se desfazer de um ativo para pagar o imposto sobre ele, se não tem renda. Então a cobrança sobre bens, sobre patrimônio, é mais complicada. Para isso, já existem as cobranças atuais, como impostos prediais, impostos sobre automóveis, sei lá, IPVA, IPTU e outros. Imposto sobre transferências. Eu acho que de repente um ajuste nesse tipo de tributação, se a pessoa acha injusto, se o Estado avaliar que essas alíquotas, enfim, são baixas, poderia ser feito. Por exemplo, se você vai vender um apartamento de maior valor, você poderia aumentar a alíquota de imposto. Isso afetaria da mesma maneira quem tem mais renda, afetaria menos a classe média, quem tem menos renda. Então, assim, o princípio de tributação seria parecido e não teria aqueles efeitos problemáticos do imposto sobre grande fortuna comum, tradicionalmente comentado. Então, seria um ajuste de tributação, né, das alíquotas. Porque, na prática, você cobrar sobre... Você tem uma cobrança, agora estamos numa calamidade, vamos cobrar um imposto eventual sobre quem tem muito dinheiro. Isso gera reações, gera tipo de proteção para evitar um próximo, uma repetição dessa situação. Tem um caráter de confisco, que é desagradável para todo mundo, e mesmo quem é muito, muito rico, obviamente, por mais que não deixe de ser rico depois disso, vai ficar incomodado e tem meios para se proteger. Então acaba que reúne grande parte das críticas sobre esse tipo de tributação, porque ela acaba sendo, por mais que a princípio bem vista, na prática ela não é tão eficiente. Então, se o Estado, em vez de pensar nesse tipo de coisa, que tem um apelo popular muito forte, mas pensasse em medidas dentro dos instrumentos que já são feitos, para incrementar essa tributação sobre pessoas mais ricas, com alíquotas diferenciadas, uma prática muito mais eficiente, igualmente justa, e com resultados muito melhores, e sem muitos dos problemas gerados por essa tributação específica. Pense nisso, veja os outros vídeos aqui sobre o assunto. Um abraço.